Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Pastor Cláudio Corgozinho. Deus te abençoe em nome de Jesus e eu estou aqui para divulgar a palavra de Deus. E eu tenho um projeto novo para começar aqui no canal, que é a análise de alguns livros cristãos. Nós vamos falar dentro do canal Pastor Cláudio Corgozinho exclusivamente sobre o Evangelho e coisas que estão ligadas ao Evangelho. E, paralelamente ao projeto de leitura integral da Bíblia, eu vou começar a fazer algumas análises de livros cristãos, preferencialmente livros que tratam de assuntos que geram algum tipo de polêmica no nosso meio, no meio cristão. E eu quero abrir esse novo projeto com o livro Tatuagem e Piercing. É de Deus? O que está por trás destas práticas que tem marcado o corpo de Cristo? Um livro que é uma bênção, não sei se você está conseguindo acompanhar tudo. De autoria do pastor Brinco, casado com pastora Nana Shaira, filha de Baby Consuelo. Baby do Brasil, se não me engano, mudou o nome há um tempo atrás. E esse é um assunto muito polêmico, penso eu, dentro do nosso meio cristão. E particularmente gostei muito desse livro. Tive a oportunidade de conhecer os pastores Brinco e pastora Nana Shaira há pouco tempo. Eles estiveram na nossa igreja aqui em Orlando. Vieram trazer a palavra do Senhor. Pastor Brinco, um excelente pregador, um grande homem de Deus. Não tenho amizade próxima junto a eles. A oportunidade que tive de conhecê-los foi nessa ministração, quando eles estiveram na nossa igreja. E eles têm um ministério, e o que sustenta o ministério deles é o trabalho deles, esse trabalho, escrita de livros, venda de CDs, e claro, acima de tudo, Deus sustenta o ministério deles. E nessa oportunidade que eles estiveram na nossa igreja por alguns dias, eu adquiri esse livro para ser abençoado. Apesar de não ter nenhuma tatuagem, achei esse tema muito interessante, sempre quis me aprofundar um pouco mais sobre esse tema e neste livro eu vi a oportunidade de conhecer mais sobre o assunto. Quero enfatizar que eu não comprei esse livro para abençoar a vida dos pastores, porque quem abençoa a vida dos pastores, não só do pastor Brinco, como da pastora Nana Shaira, é Deus. Deus os abençoa. E não sou eu não comprei nada para abençoar a vida deles. Eu é que fui e estou sendo grandemente abençoado por esta oportunidade de conhecer esse trabalho, conhecer esse livro, muito bem escrito, muito bem fundamentado. E da mesma forma que foi bênção para a minha vida, creio que pode ser bênção para a sua vida também. Quero deixar muito claro que eu não estou ganhando absolutamente nada para divulgar esse livro. A pretensão do canal é divulgar única e exclusivamente a palavra de Deus. E, claro, eu não gosto de entrar em temas polêmicos simplesmente pela polêmica, mas tão somente para trazer luz, para trazer esclarecimento para você que acompanha o nosso canal. E então eu vou fazer a leitura. A ideia é fazer a leitura de alguns capítulos, claro que não todos, mas daqueles capítulos que me chamaram mais a atenção. E a partir daí, motivar você a adquirir esse livro também e os próximos livros, que serão alvo também desse mesmo tipo de análise, para você ser abençoado e se aprofundar também sobre o tema. Mas enfim, apesar de nunca ter tido uma tatuagem, nunca ter tido interesse em tatuagem, não há como negar que os jovens da igreja, eles estão sendo cada vez mais influenciados por essa prática, por esse costume, que é um costume do mundo. A gente tem que dar nome aos bois, infelizmente. Algumas coisas não há como nós diminuirmos a gravidade. E eu penso que tatuagem é um pensamento meu, baseado não em estudos teológicos. É claro que a teologia fala sobre isso sim, mas
por convencimento por parte do Espírito Santo. E esse livro, se você tem dúvida nessa área, eu creio que pode ser usado muito profundamente pelo Espírito Santo para falar com você também a respeito desse tema. Por isso é que eu acho que vale a pena a aquisição. Então, procure, depois na descrição eu vou deixar o título completo do livro e procure para você adquirir o mais rápido possível. Seja, não sei se tem em versão eletrônica, e-book, mas procure esse livro ainda que seja na versão tradicional, porque eu tenho certeza que você será abençoado bastante com essa leitura. Então eu quero começar, o livro tem muitos capítulos, e eu quero começar a leitura pelo capítulo 1, exercendo a cruz. Só que diferente da palavra de Deus, nesses casos eu vou fazer comentários sobre o que eu estiver lendo. Então vamos lá. Capítulo 1 do livro Tatuagem e Piercings diz: exercendo a cruz. Antes de dizer qual o meu posicionamento sobre as tatuagens e piercings, você precisa entender algo que costumo chamar de exercer a cruz. Olha que interessante. Se todo cristão entendesse verdadeiramente o que isso significa, tenho certeza que muitos dos usos e costumes mundanos que têm invadido a igreja, e isso é sério, e que não agradam a Deus, iriam cair por terra. Não tem dúvida nenhuma que hoje, sob o pretexto de estratégia de trazer pessoas do mundo para a igreja, nós estamos adotando cada vez mais usos e costumes seculares e adaptando, fazendo um sincretismo, adaptando aquilo que é do mundo para ser usado dentro da igreja, para agradar as pessoas, para que elas possam encontrar na igreja aquilo que elas desfrutariam do lado de fora. E infelizmente as pessoas ainda não entenderam que é necessário uma separação entre ser do mundo e ser de Cristo. As práticas do mundo, elas não podem conviver em conjunto com as práticas das pessoas que se dizem ser de Cristo. E isso é muito importante. Então tome bastante cuidado, você, principalmente você que é líder cristão, com essas estratégias que as pessoas têm trazido cada vez com mais frequência, com uma frequência cada vez maior para dentro da igreja. Então tome bastante cuidado com relação a isso, ore a Deus, busque por meio do Espírito Santo, por meio de jejum, de oração, a confirmação não no seu coração, porque a palavra diz que enganoso é o coração do homem, mas busque a confirmação no seu espírito. Busque na palavra se existe alguma base para aquilo que você quer usar como estratégia dentro da igreja para trazer não cristãos para dentro da igreja. Porque isso tem que ser feito debaixo de uma direção espiritual, debaixo da direção do Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, porque o risco é muito grande. Então, apenas se tiver embasamento na palavra, se tiver embasamento na palavra e também a confirmação do Espírito Santo no seu espírito, para que você não se perca no caminho e ao invés de trazer pessoas para abençoar a vida dessas pessoas, essas pessoas podem vir para a igreja direcionadas pelo espírito do inimigo e entrar como espiãs, e ao invés de ser bênção no corpo de Cristo, elas começam a prejudicar o corpo de Cristo, elas começam a infectar o corpo de Cristo, e assim as pessoas começam a desviar, as pessoas começam a sair da igreja, começa a haver contendas, discussões, e aquilo que era para ser inicialmente uma bênção acaba se tornando uma maldição. Então tome bastante cuidado com relação a isso. Mas continuando a leitura, mas afinal, o que é exercer a cruz? Olha que interessante isso. É quando descobrimos através do Espírito Santo, olha a palavra-chave, através do Espírito Santo, que algo que gostamos muito não agrada a Deus. Então exercemos a cruz exatamente quando abrimos mão disso, que tanto gostamos, pela vontade de Deus. Jesus disse isso, né? Aquele que quiser vir após mim, carregue a sua própria cruz e me siga. Nem tudo que amamos ou gostamos agrada a Deus.
nem toda vontade que temos em relação a nós mesmos é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque você tem que entender que existe uma separação entre a sua vontade, os seus desejos próprios e aquilo que a Bíblia te aconselha como sendo a vontade de Deus para a sua vida. Então, saiba diferenciar muito bem isso para que você não caia em engano e não engane outras pessoas também. Porque o que mais vemos hoje em dia são líderes equivocados tentando liderar outras pessoas. E a palavra de Deus diz que um cego não pode liderar outro cego. Ele não pode mostrar o caminho para o cego, porque ele mesmo não consegue enxergar o caminho. Então, muito cuidado com relação a isso. Minha cunhada, a pastora Sara Shiva, irmã da Nana Shara, ensina sobre os prazeres que aprendemos e que aparentemente trazem a felicidade. Ela diz com muita propriedade que não podemos confundir prazer com felicidade e que nem todo prazer é benéfico para o nosso corpo, alma e espírito. Essas paixões podem ser por coisas bem sérias ou mais simples. Um grande problema em relação a esse tipo de experiência com o Espírito Santo, de ouvir a sua voz, é que muitos líderes não acreditam nisso e logo travam o crescimento de seu rebanho na vida e no relacionamento com Deus. Por não acreditarem na manifestação do sobrenatural, na vida dos filhos de Deus e na congregação, não creem no batismo do Espírito Santo, acabam pregando um evangelho morto, com muita teologia e sem o poder revelador e inspirador de Deus. A minha pergunta para você, depois dessa rápida leitura é, será que Deus não fala mais com as pessoas? Será que Deus não fala mais conosco, como falava antigamente? Como falou, por exemplo, com Moisés, com a mesma clareza que Deus se dirigiu a Abraão? Será que Deus não fala mais? Será que Deus emudeceu novamente? Assim como aconteceu naquele período negro de mais ou menos 400 anos entre o Antigo Testamento, a primeira aliança, e o Novo Testamento, a segunda aliança? Será que Deus não está falando mais com as pessoas? Será que Deus não tem mais essa capacidade de falar com você? Ou talvez você, dentro das suas vontades, dentro dos seus desejos, você esteja tão cauterizado e tão certo e senhor daquilo que você tem como sendo verdade para você, de forma a impossibilitar, colocar uma barreira entre você e Deus. Porque uma coisa é certa, a palavra de Deus diz que Ele nos aconselha, o Senhor nos aconselha a que sejamos santos como Ele é santo. Sede santo como eu sou santo. Por quê? Porque Deus, Ele não se comunica com o pecado. Então é importante que nós venhamos a buscar, não por nós mesmos, porque por nós mesmos isso é impossível, mas por meio de Jesus Cristo, em tentar acertar todos os dias, reconhecer que errou e não pecar mais como Ele mesmo, como Jesus aconselhava. Jesus abençoava, Jesus curava e dizia assim, olha, mas não peques mais. Então é muito importante fazer essa análise, ter essa consciência, para que você possa voltar a ouvir a voz de Deus. Então, por não acreditarem na manifestação do sobrenatural, estou relendo, na vida dos filhos de Deus e na congregação, não creem no batismo do Espírito Santo, acabam pregando um evangelho morto, com muita teologia e sem o poder revelador e inspirador de Deus. Toma bastante cuidado, porque a palavra do Senhor nos adverte que a letra mata. O excesso de teologia, sem a inspiração, sem a revelação, sem o rema, sem a palavra revelada do Senhor, ela pode, ao invés de ser bênção na sua vida, ela pode te trazer confusão e te levar para o caminho oposto de Jesus. Ao invés de você se tornar um seguidor de Jesus, você pode se tornar um religioso. Toma bastante cuidado contra isso, porque foi contra esse tipo de situação, foi contra esse tipo de pessoas religiosos que Jesus se levantou. Continuando a leitura. O próprio Espírito Santo nos concede sua virtude para que sejamos sua testemunha. Abre aspas. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8, fecha aspas. Não que a teologia e os estudos não tenham importância no crescimento na vida de um homem ou de uma mulher de Deus, mas acredito que o equilíbrio das duas coisas, palavra e poder de Deus, seja o ideal para que tenhamos esse crescimento. Abre aspas. E disse-lhes Jesus, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. A Bíblia é clara quando se refere ao nosso erro em não conhecermos as Escrituras, ou seja, a palavra, nem o poder de Deus.
e que é o poder de Deus, senão a manifestação do sobrenatural em nossas vidas e o seu efetuar através do Espírito Santo. Na verdade, tem muito cristão perdendo-se no caminho justamente por não ouvir a voz de Deus através do seu Espírito. Olha só que interessante, é quando nós ouvimos o Espírito Santo que nós conseguimos entender a profundidade da palavra. É quando nós damos ouvido ao Espírito de Deus que nós conseguimos entender o que a palavra nos diz. A leitura da Bíblia sem a revelação, sem a ajuda do Espírito Santo, ela se torna incompreensível. Eu mesmo, antes da minha conversão, eu havia tentado ler a palavra de Deus por diversas vezes e nunca passava das primeiras páginas de Gênesis. Somente após a minha conversão, somente após uma conversa sincera com o Espírito Santo, pedindo para que ele me desse entendimento sobre a palavra, sobre o que eu estava prestes a ler, é que eu comecei a entender e que eu comecei de fato a aprender a palavra de Deus. Então, a leitura da Bíblia sem a revelação do Espírito Santo é que faz com que a letra da própria palavra ela pode matar a pessoa. Então tome bastante cuidado quanto a isso, porque ao invés de você se tornar bênção, você pode se tornar simplesmente mais um religioso entre e dentro desse sistema religioso que está, infelizmente, entre nós. E não é de agora, hein? Isso vem desde a época de Jesus, infelizmente. Um exemplo que vivi na área de exercer a cruz e ouvir a voz do Espírito Santo foi em relação a um seriado chamado Two and a Half Men, 2 Homens e Meio. Um seriado americano. Eu contava as horas e os minutos para chegar em casa e assistir esse seriado. Era o meu momento de relaxar, quando finalmente sentava no sofá da sala para ver mais um capítulo do seriado. Como eu gostava desse programa. Como eu ria das piadinhas sutis e, por sinal, muito inteligentes e leves. Existem muitas coisas em nosso meio que são muito sutis e leves, parecem normais aos olhos do homem. Olha que interessante isso. Porém, também são sutilmente, levam-nos para a morte espiritual. Porém, também sutilmente levam-nos para a morte espiritual, porque você não dá a devida importância. Parece que não tem nenhum problema. É aí que entra também o problema do tatu, das tatuagens e dos piercings. Parece que não tem nenhum problema, mas é muito mais sério do que imaginamos. E nós vamos chegar lá nos próximos vídeos. Esse seriado me dava tanto prazer e paz que eu não conseguia passar um dia sem assisti-lo. Um belo dia, enquanto assistia mais um episódio, a voz suave do Espírito Santo começou a falar ao meu coração sobre o conteúdo daquele seriado. O Senhor me dizia: tudo que você vê, tudo que você, meu filho, prega para as famílias nas igrejas, ministrando o congresso que eu lhe dei, firmados na rocha, vai totalmente contra o que você está assistindo todos os dias nesse seriado. Olha só, quando a pessoa tem a sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. O pastor está dizendo que ele assistia esse seriado e que gostava bastante, dava prazer para ele. Não tinha nada de sério, aparentemente, todas as piadas eram leves. E o grande problema é que, para Deus, alguma coisa estava errada. Vamos acompanhar. Além disso, o programa tem tomado o seu tempo de estar mais na minha presença. Olha como é que o inimigo é sujo. Ao invés de você dedicar tempo ao Senhor, dedicar tempo à busca do Senhor, a estar na presença de Deus, todas essas coisas que nós fazemos no dia a dia, elas acabam nos afastando da presença de Deus. E quando nós nos afastamos da presença de Deus, é quando o inimigo encontra a oportunidade para nos atacar. Olha como é que isso é sério. Meu filho, para o bem do seu caminhar comigo, nunca mais veja esse seriado. Olha o que o Espírito Santo pediu para ele. Foi uma ordem direta e clara do Senhor. Será que Deus ainda fala assim com as pessoas? Será que Deus pode falar assim com você? Mas mais importante do que isso, porque não há dúvida nenhuma que Deus continua falando. Se Ele te der uma ordem parecida, será que você está apto a obedecer? Naquele momento vi que era algo de que eu gostava muito, mas que Deus não estava nada satisfeito. E a pergunta era: o que fazer? Não sei se você conhece o seriado em questão. Trata-se de um homem de 40 anos e quando Deus falou comigo eu tinha esta mesma idade, alcoólatra que se relacionava com várias mulheres, na maioria prostitutas, e ainda por cima tinha um irmão que tinha um filho de 10 anos, ou seja, seu sobrinho, que aprendia todas essas coisas maléficas com ele. O diabo estava sutilmente fazendo com que eu perdesse o meu tempo com Deus, sendo ministrado por esse lixo.
e a minha carne gostando de ser alimentada através de um seriado que aparentemente não tem nada a ver. É interessante isso aqui que o pastor fala, o pastor Brinco fala, sobre a carne gostar. Geralmente, tudo aquilo que nos dá prazer físico, que nos dá prazer nesse plano natural, não agrada ao Senhor, porque o espírito, ele não pode ser mais fraco do que a carne. A carne, ela tem que ser mais fraca que o espírito. Então, quando o pastor ouviu essa ordem, como ele mesmo deixa claro aqui, de Deus, Deus, por meio do Espírito dele, por meio do Espírito Santo, querendo que o espírito do pastor seja fortalecido e não a carne. E aquilo estava dando prazer para a carne dele. Continuando a leitura. Fui levado então a exercer a cruz. Dizer não para a minha vontade e sim para a vontade de Deus. Se acreditamos na palavra de Deus, temos a obrigação de entender que a vontade dele é melhor do que a nossa e que somente quando não nos conformamos com este mundo e com os seus absurdos e loucuras é que experimentamos a vontade de Deus para as nossas vidas, a vontade que é boa, perfeita e agradável. Abre aspas. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2, fecha aspas. Quando vencemos um pecado que nos dá prazer, mas que nos aproxima da morte espiritual, tornamo-nos autoridades sobre esse pecado, promovendo cura na vida de outras pessoas que enfrentam o mesmo pecado que acabamos de vencer. Você se torna um agente de cura e de libertação na vida de outras pessoas. Por quê? Porque você tem experiência, não de ouvir falar, mas você tem experiência própria naquela situação. Por exemplo, quando um alcoólatra se torna cristão e vence o alcoolismo, ele tem autoridade, ele venceu aquela vontade da carne dele, ele tem autoridade para ensinar e ajudar outras pessoas a vencer e a passar por cima do mesmo problema. Pessoas que são viciadas em pornografia, por exemplo, e passam por cima dessa situação, vencem essa situação, não por elas mesmas, mas vencem por meio do Espírito Santo que habita nelas, então elas se tornam autoridade sobre aquela área para ensinar outras pessoas que são dependentes de pornografia também a se livrarem, se libertarem disso, porque Jesus veio para libertar os cativos. Continuando, quando entendi isso e resolvi me libertar, dizendo sim para a vontade de Deus e não para a minha própria vontade, nunca mais voltei a assistir ao programa. Olha que interessante isso. Deus falou com ele. Deus falou com ele que não queria mais e ele simplesmente decidiu, ele se posicionou, porque um cristão tem que ser assim, tem que ser posicionado. Nesse mesmo período, o ator principal da série, Charlie Sheen, foi afastado do programa pelos problemas com bebidas e conduta moral. A vida imitando a arte, literalmente. Tive no decorrer da minha caminhada com Jesus muitas experiências com o Espírito Santo falando comigo sobre as coisas que agradavam e desagradavam a Deus. É preciso haver essa troca com o Espírito Santo, ou seja, sensibilidade para ouvi-lo, para saber o que agrada e o que não agrada a Deus. Se, ao término deste livro, você começar a ter experiências e revelações vindas do Espírito de Deus para a sua vida, é porque a minha motivação e o meu objetivo foram alcançados. Agora, posso dizer que quando me perguntam se sou contra ou a favor de cristãos que se tatuam e colocam piercings, modificando aquilo que Deus criou, eu respondo que sou totalmente contra, em letras maiúsculas aqui. E quando me perguntam se eu gosto, eu respondo que sim. Isto é, literalmente, exercer a cruz. Mesmo ainda gostando da arte, olha que interessante isso. Eu escolhi ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo e dizer não para tudo aquilo que me faz mal. E mais uma vez fazer a vontade de Deus, que como já lemos, é boa, perfeita e ainda por cima agradável. Ou seja, ele está matando a carne dele. Apesar dele gostar, apesar dele admirar, apesar dele achar interessante e até bonito, ele entendeu que Deus não se agrada do cristão ter marcas. E mais para frente, nos próximos vídeos, nós vamos entender o porquê disso. Quão séria é essa questão. A verdade é que todos nós gostamos de muitas coisas deste mundo que não agradam ao Pai e temos de abrir mão delas para sermos amigos de Deus. Colocar para Deus tudo o que queremos fazer na nossa vida e aguardar a resposta dele através do Espírito Santo é exercer a cruz. Ser amigo de Deus é ser inimigo do mundo
e não se contaminar com a sua cultura e modismos. Isso é muito forte. Ser amigo de Deus é ser inimigo do mundo. Ser amigo de Deus é dar as costas para tudo aquilo que você até gostaria de fazer, mas por saber que não agrada a Deus, você abre mão disso. Isso é exercer a cruz. Isso é carregar a cruz de Cristo. Abre aspas. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, 6 a 8. Porque uma coisa que nós precisamos entender enquanto cristãos é que nós precisamos dar vazão à vontade de Deus para as nossas vidas. E isso significa abrir mão de desejos particulares, de vontades próprias. Principalmente se essa vontade ela não está alinhada com a palavra. É difícil? Claro que é difícil. É desafiador? É claro que é desafiador. Mas aí é que se separa, é que você pode olhar para você mesmo e se dizer ou não separado para Jesus. O que é ser santo? O que é ser santo? Ser santo é ser separado. Então, quando eu digo que eu sou santo, eu estou afirmando que eu sou separado para Deus. E as coisas do mundo, apesar de eu gostar, da minha carne ainda gostar, eu não posso ser hipócrita e dizer simplesmente que eu não gosto mais, mas é simplesmente ser posicionado e dizer que apesar de gostar, eu optei por servir a Deus e agradar a Deus. É mais importante agradar a Deus do que agradar a homens, agradar ao mundo. Espero que este vídeo tenha falado com você. É o primeiro de uma série, não sei quantos vídeos serão. Claro que eu não vou fazer a leitura do livro completo, vou fazer a leitura das partes que eu achar mais interessante. Essa é a abertura desse novo projeto e eu espero que você tenha gostado bastante e fique aguardando os próximos vídeos para concluir esse tema. Deus te abençoe grandemente, se inscreva no canal se não está inscrito ainda, ative o sininho, deixe o seu like, deixe comentários. Esse é um tema muito interessante, você aprova, desaprova piercing, o que você pensa sobre o assunto? Vamos conversar também aqui no canal, nos comentários, vamos alongar esse tema. E claro, compartilhe este vídeo nas redes sociais, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai alcançar muitas vidas e vai trazer luz sobre essa questão, sobre dúvidas que existem na cabeça de muitos cristãos pelo mundo afora. Um grande abraço, que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Nos vemos no próximo vídeo.